Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, mais uma vez com prazer, na verdade é um privilégio, poder ser instrumento do Pai e trazer reflexões para esse espaço virtual do céu. Hoje o tema vai ser nós refletirmos sobre o poder do pensamento, ou pensamento como fonte criadora. Mas para que possamos aproveitar melhor as reflexões que quero aqui fazer, vamos fazer uma breve elevação para que assim possamos nos unir melhor em espírito. Assim, então, com os olhos fechados, vamos agradecer a todos os espíritos amigos, em especial aos nossos mentores, pelo apoio que nos dão na caminhada que fazemos nesse plano. Vamos agradecer também a todos os espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. É em homenagem a esses espíritos que nós oramos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Venerados mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, que foi mãe de Jesus, como do próprio Jesus. A Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos e de maneira contínua envia para toda a humanidade bênçãos de amor e paz. Que possamos nós estarmos sempre receptivos a essas bênçãos e que possamos mais, que possamos distribuir essas bênçãos de maneira farta a todos aqueles que estiverem na nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós vivermos de maneira cristã no nosso dia a dia, para que assim, com os nossos exemplos, possamos motivar e incentivar a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. E agora, vamos nos sintonizando com o nosso Pai Maior, Ele que se manifesta em todo tempo e em todo lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, vamos agradecendo por tudo que somos. E como uma forma de materializar todo o nosso amor, toda a nossa graça, vamos oferecendo a Ele a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu falei, hoje a ideia é nós refletirmos sobre o poder do pensamento, sobre a força do pensamento. Eu sempre, faço uma referência ao texto do Evangelho. Hoje eu quero fazer referência à quinta bem-aventurança, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 8, onde Jesus nos diz que bem-aventurados
aqueles que têm puro coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados, abençoados, aqueles que têm o coração puro como de uma criança, porque esse será premiado com a sintonia, com a visão do Eterno. Bem, essa referência à pureza do coração, porque o coração, essa pureza do coração é um reflexo do que pensamos e sentimos. Então, é importante que nós tenhamos bons pensamentos e sentimentos, porque o nosso coração se enche dessas energias usinadas e com o coração cheio de boas energias, nós também produziremos boas obras. Seremos bons instrumentos do Pai, manifestação do Pai. E o poder do pensamento é muito colocado hoje, né? Tem aquele livro, O Segredo, que explora muito bem isso. Tem a neurolinguística, também explora isso. Tem muitos livros de mentalismo, porque o pensamento é tudo. Cada um de nós é o que pensa. Nós somos produtos do que pensamos. Nós também temos o que pensamos. Somos o que pensamos. E isso é uma verdade, porque as nossas obras, é o que falamos e fazemos, é um produto do que pensamos e sentimos. Então, o nosso pensamento que cria a nossa realidade, a nossa volta. Então, se a nossa vida está boa ou está ruim, nós temos que buscar na origem, e a origem está no nosso pensamento. Nós somos o que pensamos, temos o que merecemos, na medida exata do que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. Então, isso é muito forte, mas é verdade. Cada um de nós tem o que merece ter, na medida exata do que pensa e sente, fala e faz. Mas reparem que o pensamento está sempre na origem de tudo. Então, o pensamento é uma expressão da consciência, do espírito. Jesus já nos falava que da nossa boca sai o que está cheio no nosso coração. Por isso que nosso coração tem que estar puro, porque aí as nossas obras serão puras, o que falamos será puro. Por isso que Jesus fala que o reino do céu é das criancinhas. Porque Jesus faz a relação aí das crianças que têm o coração puro, sem maldade, sem pensamentos ruins, impróprios. Porque ser bom, bom de verdade, é justamente ser bom quando estamos sozinhos, em quatro paredes, em pensamento e em sentimento.
pensamento cria a nossa realidade, para o bem e para o mal. A gente normalmente não tem essa consciência. Como o nosso pensar influencia o nosso viver. Porque o nosso pensar é produto da mente, e a mente mente. A mente mente porque ela interpreta o universo à nossa volta de acordo com a consciência que o espírito tem, de acordo com o ponto de vista que ela está. A mente mente, não o tempo todo, porque ela também acerta. Inclusive, ainda bem que é assim, mais acerta do que erra. Mas a mente interpreta o mundo à sua volta. E essa interpretação é que gera os bons e maus pensamentos. E são esses bons e maus pensamentos que geram sentimentos e produzem as nossas obras, que é o que falamos e fazemos. O pensamento é energia ordenada. Nós captamos energia de diferentes fontes, dos alimentos, por exemplo. Usinamos e processamos essas energias com o nosso pensar e sentir. E irradiamos essas energias com o nosso pensar e sentir, mas principalmente com o nosso falar e fazer. É lógico que parte dessa energia usinada é para manter esse corpo funcionando, esse corpo físico é um instrumento de manifestação do espírito, da consciência. Mas o que sobra é utilizado para pensar, sentir, falar e fazer. De novo, a raiz de tudo está o pensar. Então, o pensar irradia energia que cria uma egrégora em torno de nós. E essa egrégora é que constrói a nossa vida, o nosso universo. Nós influenciamos o universo à nossa volta com o nosso pensar e sentir, mas nós também somos influenciados por ele. Ou seja, nós não somos produtos do meio, mas somos influenciados pelo meio. Nós não somos produto do meio, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos, apesar das influências, tomar nossas decisões. E por isso vem a responsabilidade das nossas obras. Nós não podemos nos vitimizar colocando que os nossos erros, produto do nosso pensar, foram por motivos externos a nós. Então, sempre nós que fazemos as escolhas, que produzimos as obras, que são as causas dos efeitos que nós mesmos recebemos. Então, nós precisamos, devemos dominar, controlar o que pensamos e sentimos. E isso tem a ver com a educação, então, do nosso pensar. E parece fácil educar o que pensa e sente. Mas não é. Primeiro começa com a vigília. Vigília constante do que pensamos. Porque é o nosso pensamento que vai gerar o sentimento, que vai gerar a emoção, que vai produzir obras que falamos e fazemos. Tem sentimentos, né, que não nascem do ato de pensar. Tem sentimentos que nós captamos do ambiente onde estamos, tem sentimentos que nós captamos de outras pessoas, tem sentimentos que nós trazemos de outras existências.
mas a maioria absoluta dos sentimentos são gerados pelo nosso pensar. E são esses sentimentos que viram emoção quando atingem o ponto crítico. E são essas emoções que nos fazem falar e fazer. Então, nós precisamos controlar a fonte de tudo, que é o que pensamos. Só que o que pensamos, como eu já falei, sofre influência do meio. Daí a nossa mente capta uma realidade que não é necessariamente a verdade, e por isso ela mente para nós mesmos, criando uma realidade que é nossa interpretação, fruto do nosso pensar. Então nós precisamos, primeiro, buscar conhecimento através de livros, através de cursos, através de reflexão. Porque com o conhecimento nós podemos controlar melhor o que pensamos. Tanto o autoconhecimento, o conhecimento interior, como o conhecimento do universo à nossa volta. O conhecimento interior vai nos permitir reconhecer como pensamos e sentimos, e por isso vai definir o nosso comportamento. Mas se nós descobrirmos como nós pensamos, podemos controlar o que sentimos, porque o pensar é mais rápido que o sentir, então aí podemos controlar os nossos comportamentos. Só que nós também somos afetados pelo meio. Então eu preciso conhecer o universo à minha volta, para, tendo esse conhecimento, eu possa me relacionar melhor com esse universo, até me protegendo quando for necessário. E como eu falei, nós influenciamos e somos influenciados pelo universo. Então nós temos que assumir a nossa parte de responsabilidade na construção de um mundo melhor. E isso começa em nós, educando o nosso pensar para que, assim, possamos pensar melhor, dessa forma sentir melhor e dessa forma produzir melhores obras. E essas nossas melhores obras vão ser causas de bons efeitos para nós mesmos e para o universo à nossa volta. Então, é fundamental que nós pensemos adequadamente. E uma dica é buscar conhecimento. Lembrando que conhecimento é informação refletida. Então, não é a quantidade de livros que eu leio, de cursos que eu faço, de vídeos que eu vejo, que é transformado em conhecimento. O conhecimento é a informação refletida, pensada, questionada. Mas o conhecimento só tem valor quando eu aplico. E é essa aplicação que são as minhas obras. Porque eu posso usar o conhecimento para o mal. Então é importante que eu eduque o meu pensar para que eu possa controlar o que eu sinto, para que eu possa controlar os meus desejos, para que assim eu possa produzir boas obras, usando o conhecimento que eu tenho. Assim eu serei sábio. Meditação também é uma outra técnica que nós podemos utilizar. Além de buscar o conhecimento para melhor nos conhecendo, conhecendo o universo à nossa volta, possamos pensar melhor, a meditação também é uma forma de nós termos um melhor controle do que pensamos, para que evitemos ser impulsivos e agir por instinto, por impulso.
A meditação nos equilibra energeticamente e, assim equilibrados, nós podemos refletir melhor antes de falar, antes de fazer. E assim as nossas obras tendem a ser melhores. Então, a meditação é uma outra dica, além da busca do conhecimento, para que nós melhoremos o nosso pensar. E para evitar, né, que nós pensemos negativos, ainda tem a oração. A oração é sempre uma coisa boa. Se nós estamos, por exemplo, com uma mágoa, com a raiva, com pensamentos pessimistas, ruins, a gente pode, por exemplo, rezar Pai Nosso até no mais poder. Usar esse mantra ocidental que o pensamento ruim, prejudicial, se dissolve. A gente pode fazer isso. O importante é não pensar nada ruim, nada que possa ser algo de prejudicial. O pensamento é energia. Pensamento é energia. Só que eu posso usinar essa energia de maneira positiva, construtiva, e eu posso usinar essa energia de maneira destrutiva. Por isso que nós ficamos incomodados quando tem alguém do nosso lado que está triste, raivoso, que está com ódio, que está, enfim. Porque a pessoa, quando está com esses pensamentos e sentimentos, ela irradia, né, em seu entorno energias ruins, que chegam a incomodar quem está perto. Da mesma forma, quando nós nos mantemos sempre em equilíbrio, calmos, tranquilos, com bons pensamentos, o nosso entorno vai estar sempre sendo influenciado de maneira positiva. Porque estamos irradiando coisas boas e as nossas obras, então, serão boas também. Então, é fundamental que nós tenhamos essa consciência que o pensamento nos faz. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Temos o que merecemos na medida do que pensamos. O pensar é o plantio da semente. Se a semente for boa, vai dar bons frutos. Se a semente não for tão boa, não vai dar bons frutos. Então, devemos sempre, a questão de inteligência, plantar boas sementes. Ou seja, ter bons pensamentos. Mesmo nos momentos mais difíceis que todos nós passamos, devemos sempre procurar ver o copo meio cheio. Ver o lado positivo que sempre há, de uma determinada situação. E nos agarrarmos a esse lado positivo para continuarmos a nossa labuta em mais cedo. E, de fato, é isso que importa, o mais cedo. Bom, vamos fazer então as nossas vibrações finais para agradecer esse momento de reflexão. Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanhou, por nos manter alerta e nos manter capacitados para captar as informações que precisávamos para expandir nossa consciência. Que possamos sempre lembrar
da importância de termos bons pensamentos, da importância de educar a forma como pensamos, porque é através do nosso pensar que nós nos manifestamos com boas obras. É através do bom pensar que nos tornamos instrumentos do Pai, colaborando com a construção de um mundo melhor, como forma de agradecermos por tudo que temos e somos, e por mais essa oportunidade de expandir a nossa consciência, a nossa visão do mundo. Vamos vibrando boas energias, energias de paz, de amor, de saúde, de esperança, para todos os espíritos que precisem dessas energias. Energias que possam fazer, que possam ajudar espíritos que se encontram em situação de guerra, ou espíritos que se encontram, por exemplo, reclusos em leitos hospitalares ou em prisão. Vamos vibrando também os nossos lares, para que eles se mantenham higienizados pelas águas de nossas casas, para que elas sempre possam ser fonte de energias reparadoras aos organismos que fizerem uso dela. Vamos vibrando por nossos amores, para que eles também tenham sempre saúde e que estejam sempre em sintonia com aquilo que é bom, e vamos vibrando com a licença dos Espíritos presentes por nós mesmos, para que possamos ter sempre a consciência necessária de que devemos vigiar o que pensamos. E, mais uma vez, para demonstrar ao nosso Pai todo o nosso amor e agradecimento, vamos mais uma vez, então, orando, rezando o Pai Nosso, que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos, com muita paz, com muito amor. Que assim seja.